Saudações a todas e todos. Sou Alisson Lopes, professor de História, e esse pequeno vídeo tem a finalidade de atender os estudantes desse semestre, caso eles venham perder alguma aula por algum eventual motivo. Então, aqui nesse espaço, que é uma pequena resenha, eu vou estar falando de maneira geral o que iremos trabalhar ou o que trabalhamos, né? Para que o estudante ele sempre fique a par da sequência de aulas, né? Do que foi trabalhado, e a perspectiva e o que será trabalhado, como desdobramento também. Então, essa é uma primeira fala, uma aula introdutória, onde eu falo sobre a importância do estudo da história. Não é? Muitos acham que é um blá blá blá, mas não é. Nós, seres humanos, nos diferenciamos dos demais seres vivos pela essa capacidade de entendermos, dentre outras coisas, que nascemos, amadurecemos e morremos. Embora algumas pessoas falam que a história se repete, eu diverjo disso, e muitos historiadores também, não é? Acredito até que majoritariamente, porque a história ela não se repete, são personagens novos, são protagonistas novos, são momentos novos, contextos novos. Agora, é claro que erros do passado, descuidos, sempre vão acarretar problemas e que às vezes podem se assemelhar, não é? Mas a gente não pode categoricamente afirmar que são iguais, é claro. Então, nós percebemos que os seres humanos, desde os tempos mais remotos, eles têm essa preocupação da sua memória, que dentro dessa questão de memória traz uma questão de pertencimento, de entendimento também do seu lugar no mundo, como também a sua questão de ancestralidade e também a sua questão de deixar um legado para os seus descendentes. Então, seja por sobrevivência, ou seja por uma questão mais emblemática de dar sentido à sua vida, o ser humano ele traz essa importante análise da história. E a análise da história ela tem que ser crítica. Quando olhamos eventos do passado e quando eles são muito distantes da nossa realidade, ou aparentemente são muito distantes, cabe uma visão crítica, fazer que possamos perceber, sensibilizar que existem relações, não é? Existem fatos que aconteceram há 4, 5 mil, 10 mil anos atrás que têm um desdobramento hoje, não é? E voltando à questão da memória, os seres humanos, nos tempos mais remotos, como eu já citei anteriormente, utilizaram a pintura rupestre, por exemplo. A pintura rupestre, que eram aquelas pinturas feitas em pedras, às vezes em cavernas, elas serviam tanto como uma espécie de memória para registrar o seu dia a dia, não é? Quanto uma orientação, não é? Quando se caminhava a longas distâncias, eles iam deixando em pedras, em lugares, né, em paredes rochosas, sinais, marcas, que quando eles voltassem, eles pudessem utilizar como uma orientação. Então vejam só, então assim, a questão da memória, do aprendizado, tem tudo a ver com a história, desde os tempos mais remotos ou a história recente, não é? As coisas se desdobram, e ainda mais hoje no mundo que a globalização está consolidada, né? Consolidada no sentido de que realmente existe uma mundialização das nações, dos povos, e que hoje uma comunidade ou alguma civilização porventura que estejam isoladas, elas são exceções. Então existe uma troca comercial, cultural, não é? E que faz com que a nossa civilização ela vá mudando, não é? E que o nosso comportamento também vá mudando. E que nós possamos aprender com isso. Hoje a humanidade é o que é, já avançou muito, mas em virtude também dessas trocas, né? De conhecimento, de informações, mas acima de tudo de conhecimento feito entre os povos e as grandes civilizações. Sejam à margem do Rio Amarelo, na China,
seja as margens do rio Nilo no Egito, seja nos rios Tigres e Eufrates ali nas margens. Então, essa aprendizagem ela se constitui através também dessas trocas e dessas interações. Então fica essa breve resenha aqui e que as próximas aulas sejam muito mais interessantes e que vocês não percam. Um grande abraço e até a próxima.